Agora há pouquinho, em entrevista ao Bora São Paulo, na tela da Band, falando com o Joel da Atena, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falou sobre volta às aulas na cidade de São Paulo. O retorno às aulas é uma decisão específica que nós estamos tendo. De cada 10 crianças que pegam coronavírus, 7 não têm nenhum sintoma. Então, portanto, o controle de temperatura na porta da escola ou qualquer outra medida de restrição de circulação dela vai ter muito menos impacto. E 26% moram em casas com pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, a possibilidade de levarem isso para dentro de casa é muito alta, deixou a gente preocupado em relação ao retorno às aulas em setembro. Estamos agora realizando um terceiro inquérito sorológico, também envolvendo alunos da rede privada e da rede estadual, para que a gente possa tomar decisão, junto com a Secretaria de Saúde, sobre o retorno às aulas deste ano ou não. Bem, claramente o prefeito de São Paulo está reticente em relação à possibilidade de volta às aulas neste ano. Quando a gente ouviu aqui nessa semana, ou na semana passada, já não me lembro, o secretário estadual de Educação, ele foi muito mais claro ao dizer que, para o governo do estado, é importante que haja algum tipo de retorno presencial das aulas, mesmo que seja por um período curto. Tem muita gente que fala, já o fim do ano está quase aí, passe-se para o ano que vem então. O secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares, diz que pelas perdas no aprendizado, pela questão até de socialização das crianças e adolescentes, seria importante que houvesse o retorno. 35% de presença máxima na escola é o que coloca o governo do estado e algumas regras ali de isolamento social, de distanciamento e também de segurança, uso de máscara para todo mundo, etc, etc. O que eu queria colocar aqui em debate, Cláudio Humberto, Cláudio Zaidan, é o seguinte: a população está com medo do retorno às aulas. Tudo já voltou, as aulas não voltaram, criou-se um tabu em relação à volta às aulas e este aqui é um ano eleitoral. O quanto vai pesar esse medo da população, as pesquisas que indicam que a maior parte não gostaria que as aulas voltassem esse ano, na decisão do gestor público num ano eleitoral? Voltar às aulas às vésperas das eleições pode ser alguma coisa que prejudique candidatura? Isso pode ser o fator decisivo na hora da decisão? Eu temo que sim, acho que isso não é correto, mas em ano eleitoral as coisas correm de uma forma diferente, né? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, eu acho que afetará a vontade do eleitor, sem dúvida nenhuma, o senso de humor dele, né? O fato dele estar triste, apreensivo, ele estar pessimista em relação ao futuro, enfim, esse tipo de sentimento é muito determinante na hora do voto, né? Mas eu não creio que isso vamos derrotar o prefeito porque ele fez isso ou fez aquilo. A ponderação que a gente faz sempre é que assim, há uma certa, como é que eu diria, pressa, né, no raciocínio sobre essa questão da volta às aulas, porque a preocupação dos pais é uma preocupação procedente, né? Vou colocar meu filho na escola, ele vai correr o risco de contágio, etc e tal. Mas o filho, essa é uma preocupação que é geral, mas na prática ela só surte o efeito devido do ponto de vista do isolamento, do distanciamento, em famílias de classe média, em famílias que têm economicamente estruturadas, que têm um ambiente que é possível adotar esses cuidados, mas a imensa maioria da população está na rua. Essas crianças estarão como é que eu diria, ou estarão mais expostas ao contágio na escola ou na rua, onde os pais, estão Cláudio, agora. voltaram a trabalhar. As crianças estão na rua muitas vezes sozinhas. Ou às vezes com aquelas tias que tomam conta de 10, 20 crianças e aí sem nenhum tipo de condição de isolamento, não é? É aquela segurança, mesmo precária, que as escolas podem oferecer, porque tem regra, porque tem recurso ali, não existe na prática na maior parte das casas, não é? A minha pergunta é a seguinte: se o prefeito retoma as aulas e aí sai a manchete, que nem saiu em Manaus, depois das voltas às aulas, 300 e poucos professores são detectados com Covid. Não se sabe se esses professores pegaram Covid na sala de aula, se pegaram Covid antes, se pegaram Covid em casa, se pegaram Covid no bar. Sequer. Não se sabe, né, Cláudio? Mas a escola leva a culpa. Thaís,
não se sabe nem sequer se eles pegaram mesmo. Pois porque, é. afinal de contas, são dados divulgados por sindicatos, sindicalistas, né? E eu não confio minimamente em qualquer informação dessa pelegada do movimento sindical. Eles exageram, sempre potencializam, enfim, os problemas todos, né? Em Manaus, o retorno é um caso de sucesso. Eu acho, por exemplo, que o plano exposto aqui, neste programa, pelo secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, eu acho muito bom esse plano. É um plano melhor, por exemplo, do que o de Brasília, o que estava previsto para Brasília. Esse plano prevê o revezamento, a divisão da turma em 3 grupos, e a cada semana um desses grupos tem aula presencial. Mas se o pai, a criança, o aluno estiverem inseguros em relação ao retorno, podem continuar tendo aulas, enfim, né, remotamente. Eu acho que é um bom plano, eu acho que oferece segurança a quem dela precisa. Mas é mais confortável para o governante dizer, olha, não vou voltar porque ainda não tenho confiança, fiz aqui 80 mil exames e detectamos que X, Y, Z, do que voltar e correr o risco de arcar com manchetes negativas que não necessariamente têm a ver com o retorno às aulas. Então, me parece que é uma decisão que hoje tem um peso eleitoral muito grande, o que não deveria, né? Porque a gente está falando aqui da vida das crianças, do aprendizado das crianças, da sanidade mental dessa criançada que está há séculos sem poder conviver com o ambiente escolar, que é o ambiente mais adequado para essa idade, da socialização, do convívio com outros alunos, do aprendizado, e isso tudo não está acontecendo. Olha, de fato, quando eu vejo foto de praia lotada, com criançada correndo na areia, por que essa criança está na praia e não está na escola? É uma pergunta que a gente acha que tem o direito de fazer, né? E é bom lembrar que as eleições pesam em muitas coisas, né? Inclusive etapas da chamada flexibilização, elas foram provocadas pela proximidade da eleição. Pressão de prefeitos sobre o governador, isso acontece em todos os estados, né? Porque eles passam a sofrer pressão de setores econômicos, do comércio, etc. Agora, no caso das escolas, em janeiro, o Rocieli disse pra gente na Bandeirantes que 90% dos alunos de ensino fundamental, ensino médio, estão em escola pública. Isso em janeiro. Esse número vai crescer. Nós estamos vendo em todas as regiões do país escolas particulares fechando. Aquelas menores, né? Inclusive algumas bem equipadas, bem estruturadas, mas não suportaram esse período e fecharam. Então haverá, além, claro, do fato de que pais perderam emprego, tiveram redução de renda. Então mais crianças irão demandar vaga no ensino público, né? E além disso, há esse fator que vocês citaram das crianças que, por exemplo, só têm uma alimentação decente na escola, né? Na merenda, e que foram privadas, em parte, desse ganho alimentar que tinham na escola. E os pais, muitas vezes, sem condição, inclusive, de manter a capacidade de sustento da família que tinham antes da pandemia. Por isso, até a ajuda emergencial foi essencial. Para muitos, até representou ganho em relação ao que ganhavam antes. Agora, nas escolas, o promotor de justiça, que é da área da educação, especialista na área da educação, promotor de justiça Daniel Serra Azul Guimarães, ele lembra uma coisa interessante. Ele fala, não é só questão binária, deve ou não deve voltar, mas cada escola deve apresentar a sua condição física de atender às exigências protocolares, aquilo que está no protocolo, não é? Então é preciso ver cada escola, cada cidade, até porque um município tem realidade diferente do outro em termos do tamanho do estrago provocado pelo coronavírus. Há municípios ainda em estado crítico e outros a 10, 15 quilômetros quase não tem mais problemas. E o ensino pressupõe uniformização da educação. Você tem naquele ano todas as crianças do ensino nas escolas estaduais recebendo ao mesmo tempo a mesma educação, atendendo ao mesmo currículo. Isso está quebrado, né? Nós não sabemos ainda qual vai ser o dano, a extensão do dano na educação. Crianças que não puderam acompanhar aulas à distância, porque nem têm o equipamento. E, além disso, o fato de que muitas escolas particulares fecharam as portas, né? Ainda não é possível mensurar os danos. Eu tenho um neto de 4 anos e meio. Ele entrou este ano na escola. Ele entrou, estava gostando, de repente, para tudo. Ele está crescendo com 4 anos e meio, sem entender muita coisa, num mundo de pessoas com máscaras, que não se abraçam, que não se aproximam, e ele entra na escola, começa a se socializar, a escola fecha.
É preciso saber como é que essas crianças também vão lidar com isso, né, Thaís? É verdade, Zé.